Primeiro, muito obrigada por topar participar, conversar com a gente, especialmente nesse dia corrido, e compartilhar sua experiência com Hot Courses. E eu queria começar pedindo para você se apresentar. Quem é você? Onde você está no momento? Quantos anos você tem? De onde você é do Brasil? Ótimo! Então, meu nome é Gabriela dos Santos. Eu tô agora em Connecticut, numa cidadezinha chamada Fairfield. Eu estudo na Sacred Heart University. Eu fui criada em São Paulo por uns 13 anos da minha vida, 12 anos da minha vida, se eu não me engano. Mas eu nasci numa cidadezinha em Londrina, lá no Paraná. De Londrina. Você está nos Estados Unidos há quanto tempo? Dia 29 de maio completou 5 anos que eu moro aqui. 5 anos já. Então você foi antes da graduação. Uhum. Eu estava no meu último ano do ensino médio no Brasil, começando meu terceiro ano, e eu vim para cá e eu falei com a counselor, que é como se fosse uma guia que eles têm aqui, uma pessoa para te ajudar no processo de aplicação para faculdade e tudo. E ela olhou para minha cara e falou assim: "Cara, um ano é difícil, porque meu planejamento era vir para cá e só fazer o meu último ano de ensino médio, né? Mas como eles têm 4 anos de ensino médio ao invés de 3 aqui, eu tive que recomeçar o meu terceiro ano aqui, que seria o terceiro de 4 anos que eles têm. E aí eu fiz mais 2 anos de ensino médio, então foram 4 anos e meio de ensino médio para mim. Entendi. Então o seu plano era cursar o ensino médio, o final do ensino médio, para conseguir já passar para uma graduação nos Estados Unidos. Era esse o planejamento. Como foi a escolha do colegial nos Estados Unidos? Como eu estudei numa escola pública aqui nos Estados Unidos, foi na cidade em que meus pais resolveram morar. Eu Ah, perguntei para eles, porque aqui é o seguinte, não é, você não se matricula em qualquer escola, o que foi um choque para mim, né? Porque aí no Brasil a gente escolhe a escola que a gente quer estudar e se matricula, e arranja um jeito de ir para a escola. Aqui é local, a não ser que você vá para uma escola privada, é na região que você mora. E meus pais moram em New Jersey agora, então na cidade que eles moram era a cidade que eu fui para o ensino médio. entendi. E como que foi essa adaptação? Que é uma mudança grande no meio do colegial, tá acostumado com uma turma, com o ensino, um sistema todo, e de repente muda de país, de escola, de turma, de tudo. Como foi? Sim, sim. Eu me mudei e eu tinha 16 anos. A vida estava ótima no Brasil. Eu não queria mudar na época. Eu sempre tive planos de ir para Nova York e conhecer os Estados Unidos. Definitivamente não Connecticut, onde eu realmente acabei chegando até agora. Mas logo que eu recebi a notícia que a gente veio para cá por causa do trabalho do meu pai, foi no Natal do ano anterior. Então a gente recebeu a notícia, falou, putz, vamos mudar. E eu tava assim, como assim vamos mudar de país? Eu ainda tenho todo aquele império assim que você constrói no ensino médio, sabe? Seus amigos e festa e não sei o quê, todo mundo que você conhece, planos para faculdade. No começo, eu fiquei bem feliz, eu falei, nossa, Estados Unidos vai ser muito legal. E aí depois a realidade começou a bater. Então foi, putz, eu não falo a mesma língua. Eu posso saber falar inglês, eu sabia falar inglês quando eu vim pra cá, mas nunca vai ser a mesma coisa de você morar no país. Então, eu falo inglês, mas nem tanto. Eu sei como isso funciona, mas nem tanto. Então, quando assim, a realidade bateu, complicou, porque perdeu todo aquele glamour de ir para os Estados Unidos, né? Mas logo que eu me mudei para cá, eu me mudei, como eu disse, em maio. E eu comecei a escola em setembro, porque aqui quando começa a escola deles, né? Então, esses 5 meses foram de bastante aprendizado, assim, de entender como a cultura funciona, como tudo funciona. Primeiro ano, que foi o terceiro ano de ensino médio, foi bem complicado, pegar o jeito que eles falam inglês, entender como as coisas mais básicas para mim agora que fazem muito sentido, são fundamentalmente diferentes do que como que são no Brasil, né. Pegar o ônibus para você ir para a escola, não é a mesma coisa aqui do que lá. Aqui você pega todos os ônibus são amarelos, nenhum deles tem nenhum código. Você acabei indo para o ensino fundamental no meu primeiro dia de aula, ao invés de ir para o ensino médio, eles tiveram que trocar a gente de ônibus, foi uma bagunça. Mas com o tempo eu consegui achar algumas pessoas que viraram muito boas amigas que eu tenho até hoje, e elas realmente me ajudaram na transição, então foi difícil, mas foi feito. E vocês se mudaram para New Jersey, é isso?
mas agora você está em Connecticut. Como você chegou na Sacred Heart? O que fez essa sua escolha de universidade? Uhum. Exatamente. Meus pais, bom, eu também moro em Morristown, New Jersey, mas agora eu tô em Connecticut. O verão, agora eu tô trabalhando durante o verão aqui na faculdade também, indo pro meu último ano de faculdade. E quando eu me mudei pra cá, eu já tinha em mente que eu falei assim, tô no final do ensino médio, eu quero ir direto pra faculdade, eu não quero trabalhar antes de ir pra faculdade, eu quero ir direto. E eu sabia que eu era capaz de conseguir isso, mas a gente também sabia que no Brasil eu ia para uma escola privada para eu conseguir entrar numa faculdade pública. E aqui as coisas mudaram. Então eu fui para o ensino médio público para conseguir entrar numa universidade privada. Mas todo esse dinheiro era coisa que a gente fala assim, putz, nunca que pensamos nisso, né? Então foi bastante eu indo todo dia procurando, tentando achar scholarship, coisa assim. E eu falei com essa counselor e eu falei assim, olha, tá aqui o meu limite financeiro. Se for a mais que isso, eu fisicamente não tenho como pagar. Então, eu tinha algumas escolas em mente. Tem uma muito grande em New Jersey, que é a Rutgers University, bem conhecida por ter uma grande população estrangeira e gente que tem diferente heritage diferente, que são gente tipo, que descende de outras culturas e tal. E eu tinha essa em mente. Tem a TCNJ, que é The College of New Jersey, que é muito mais focada para STEM, ou seja, tipo, coisa de ciência, coisa assim, que não é muito minha área. Eu planejo ir para direito. Então, eu comecei a pesquisar, e a minha counselor, na verdade, trouxe essa ideia para mim. Ela falou assim: olha, sei que você gosta de correr, meu pai é um corredor, então no ensino médio, na verdade, eu resolvi tentar track, e aí eu amei. Até hoje, com o track correndo aqui na escola. Tentei teatro no ensino médio, porque eu falei assim, putz, tem que mergulhar de cabeça para fazer amizade mesmo. Então, eu comecei a fazer teatro, adorei, faço teatro aqui na faculdade. Agora eu trabalho como ambassador, que são aquelas pessoas que dão os tourzinhos assim pela escola. Então, são várias coisas que eu estava procurando, mais a ajuda financeira que a faculdade em si ofereceu quando eu me apliquei. E a faculdade tinha tudo. Então, se você olhar tipo para as universidades grandes, University of Alabama ou coisa assim, bem do sul, elas são, putz, ou você entra naquela sorority, coisa assim, tipo, super garotinha, ou você entra no esporte, é tipo o melhor do esporte. E eu falei assim, não, eu quero estudar, minha prioridade é sempre estudar, mas ter as coisas que eu gosto ao meu redor. E a Sacred Heart, que é onde eu tô agora, ela oferecia tudo e colocava numa combinação financeira muito boa para mim. E você disse que procura scholarship, você conseguiu entrar com o track, então. É track and field, é isso? Isso. Eu não peguei direito essa parte. Sem problema. Eu não tô aqui em scholarship para track. Ah, Ah, tá. eu resolvi não ter nada. Eu fui oferecida, na verdade, um pouquinho, coisa bem mínima. E eu falei assim: quando você tem uma scholarship aqui, eles esperam que você esteja, tipo, 110% no time. E como eu disse, eu falei assim: putz, eu adoro correr. E eu sempre tô em todas as competições que a gente tem. Mas é uma coisa que eu falo assim: se por algum dia, assim, não for mais o que eu quero fazer, eu vou sair. E é simplesmente isso, sabe? Então, eu não tô aqui por scholarship de corrida, eu tenho scholarship acadêmica, pelas minhas notas. Ah, entendi. Como que foi? Você foi processo automático? Porque algumas universidades avaliam o estudante automaticamente para as bolsas e outras precisam de inscrições à parte. Como que foi o seu caso para conseguir essa bolsa de estudo? Uhum. Então, no meu ensino médio, eles tinham vários lugares que ofereciam scholarships. Então, por exemplo, eles tinham uma lista gigante e eles falavam assim: se você se qualificar, definitivamente se aplica. Então, tipo, tinha algumas scholarships que eu chegava e que eu precisava ir para uma reunião, outra que eu precisava ter um evento social, um monte de coisa. Eu acho que eu fui, tipo, uns 5 ou 6 eventos. E eu consegui uma ou duas scholarships, se eu não me engano, assim. A scholarship que eu tenho atualmente, que é através da minha faculdade, a Sacred Heart em si, ela automaticamente considera todo mundo para Merit Scholarship, que seriam as por mérito. Mas tem algumas universidades que eu me apliquei, agora eu não lembro exatamente quais que eram, mas que eu tinha que selecionar se eu queria ser considerada para ter uma scholarship assim. Ah, legal. Eu só vou comentar para quem está ouvindo e assistindo a gente que tem diferença entre bolsas por mérito e bolsa por necessidade financeira, né?
Que às vezes os processos são diferentes, os requisitos são diferentes. Nesse caso, mérito é mérito acadêmico, né? Que avalia as notas, as atividades extracurriculares e coisas que envolvem a participação escolar mesmo do estudante, né? E no seu caso foi isso, por mérito acadêmico, né? Exatamente. Você comentou sobre suas atividades de teatro e atividades esportivas. Você acha que todas as suas atividades extracurriculares contaram bastante no processo seletivo também, né? Sim, sim. Quando eu. Uma coisa que a Sacred Heart realmente faz são bastante entrevistas. Então, eu me apliquei para a faculdade. Eles não sabiam ainda se iam me aceitar, eles queriam me aceitar, mas eles precisavam de uma entrevista. E tem admissions counselor, que é pretty much uma point person, assim, para ter essas entrevistas. E eu era uma estudante internacional, porque eu não nasci aqui, claramente. E ela, numa entrevista, ela pergunta todas as coisas que eu escrevi no meu resume, todas que eu tinha trabalho voluntário, eu me voluntariei por todos os 2 anos que eu estava aqui no ensino médio, me voluntariei num abrigo para cachorros e gatos, tive trabalho disso, tive não sei o quê, fiz tal coisa durante o verão. Então, tipo, eles apreciaram muito isso, porque uma das coisas que tem bastante na minha comunidade aqui na escola é o envolvimento. Então, se você é uma pessoa que você simplesmente gosta de sentar no seu dormitório, eles falam assim: bom, você pode fazer isso, mas você não vai ter todas aquelas amizades, você não vai conhecer tanta coisa, você não vai sair com seus amigos e tal. Então é muito mais. A Sacred Heart em si é bastante sobre você ser parte da comunidade. Então, com certeza, todas essas coisas que eu fiz no ensino médio tiveram uma parte muito grande na scholarship que eu recebi também. Legal. E como tem sido a graduação por aí? Você está gostando? Está acabando? Foi difícil? Como tem sido a experiência em geral? E qual é o seu curso? Você falou que quer passar para o direito que você está estudando, né? Uhum. Então, eu tenho os majors, que é basicamente a graduação que eu vou conseguir. Espero que daqui a um ano logo, porque eu vou me graduar em 2022. Eu tenho Global Studies e Criminal Justice, que seria estudos globais e justiça criminal. E um minor, que é praticamente uma especialização um pouquinho menor, em Political Science and Honors, e seria ciência política e o nosso college de honors. Honors é basicamente um college que você pode se aplicar para entrar. E, de novo, se você tem boas notas, bom envolvimento, assim, acima da média, você é aceito. Se você é aceito nesse programa, você tem que ter 21 créditos de aulas que eu tenho que pegar a mais, acima das outras coisas que eu tenho que fazer, com uma certa nota que eu tenho que ter, que é a GPA deles, para conseguir me manter. E é muito bom. Pode não ser uma coisa assim, definitivamente, uma coisa assim que meu diploma vai sair dourado quando eu ganhar meu diploma, mas é com certeza uma coisa que conta a favor das pessoas, porque no futuro eu quero ir para law school. E o honors ele é informado no diploma no final, né? Isso vem informado no diploma mesmo, né? Na sua graduação no bacharelado. E isso é uma distinção que mostra que você fez uma grade curricular maior, né? Mais atribulada do que um bacharelado regular. É isso que significa, né? Exatamente, exatamente. Legal. E tem sido, acho que assim, o preparo do colegial deve ter ajudado um pouco para essa transição mais tranquila para a universidade, né? Uhum, com certeza, porque eu sempre falo, por exemplo, eu acabei de dar tours aqui para as famílias que vêm visitar a faculdade, e eu sempre tenho um monte de gente que me pergunta, putz, você é super envolvida, assim, na comunidade, eu faço muita coisa. Algumas coisas que eu faço aqui na faculdade é que eu estou envolvida em Greek Life, que seria que eu sou parte de uma sorority. Eu sou uma RA, que é tipo uma monitora de corredor, assim, para gente de primeiro e segundo ano. Bom, claramente eu sou uma ambassador que eu estava trabalhando agora com isso. As pessoas que mostram o campus para quem está visitando. Eu corro cross country e track and field. E cross country é a mesma coisa que track and field, só que é tipo em terreno mesmo de trilha. E muito mais coisas, assim. Student Government, que é tipo o governo estudantil. Esse ano eu vou ser presidente do inglês é muito mais fácil quando você fala todo dia. Pode falar. Pode Ah, falar.
a presidente do Student Body, que seria, tipo, a presidente eleita. Então, assim, é bastante coisa, mas eu sempre recebo essa dia pergunta. tem quantas horas? Olha, tem umas 36, se não mais, hein? Eu tenho certeza que tem mais. Você faz Então, render. exatamente. São coisas assim que eu meio que sempre fiz. Corrida, fiz no ensino médio. Teatro, fiz no ensino médio. Esse envolvimento extra que eu tinha em coisas extracurriculares, eu sempre fiz no ensino médio. Então, faculdade é como se fosse um upzinho para aquilo. São mais coisas, mais responsabilidade, coisas que eles esperam mais profissionais de mim. Mas é uma versão avançada do ensino médio que eu fiz aqui. Então, realmente ajudou. Legal. Nessa questão de ser embaixadora, embaixadora internacional é para receber famílias de estudantes interessados estrangeiros ou de maneira geral você faz o tour com estudantes interessados de qualquer lugar americano, estrangeiro? E como você conseguiu essa vaga, né? Porque são trabalhos dentro do campus mesmo, né? E tem algum processo? Como funciona isso? Para se Uhum. envolver com esse tipo de atividade? Sim, sim, claro. Bom, eu sou para qualquer estudante. Então, agora no verão, a gente tem um grupinho que são uns 8, 9 embaixadores. E a gente tem os nossos shifts. Então, tipo, segunda, terça, quinta e sexta trabalho. Quarta-feira é o dia off. De vez em quando a gente tem sábado, domingo, alguns eventos. Mas são para famílias ou americanas, ou de qualquer outro lugar. Eu, na semana passada, eu tinha uma família canadense, na verdade. E eles dirigiram para cá. Então, eu falei, putz, foi uma boa viagem essa. Então, eles podem ser de qualquer lugar, desde que eles estejam fisicamente ali. Eles podem estar no meu grupinho de tours, porque eu nunca estou sozinha dando as tours. Para conseguir essa posição, ela é uma posição no campus, ela é uma posição que trabalha no departamento de admissions, que seria o departamento que aceita as pessoas para a faculdade, que realmente não escolhe, mas promove realmente quem vai ser a próxima classe entrando aqui na Sacred Heart. E eles mandam essa aplicação para todo mundo que é um estudante na Sacred Heart. E o processo de aplicação, ele muda um pouquinho todo ano, porque eles querem deixar o pessoal não confortável com o processo, tem que ser alguma coisa assim surpresa, porque para você ser uma embaixadora, você vai ver de tudo, né? A gente tem gente que nunca fala nada, tem gente que eu nunca ouvi a voz em nenhuma tour que eu dei, nunca perguntaram nenhuma questão. Tem gente que é super engraçada, que eles gostam de fazer piada o tempo todo. E nem sempre eu entendo, porque eu falo assim, não fui criada na cultura americana. Mas é sempre uma diversão. E tem gente que pergunta, e eles realmente vão testar todo o conhecimento que a gente tem de embaixadores. Então eles vão falar assim, qual ano que a faculdade foi fundada? Quem que é não sei o quê? Então a gente tem que estar preparado para bastante coisa. Então o processo reflete bastante o que a gente vai trabalhar. Quando eu passei pelo processo, eu sempre achei muito legal essa ideia de poder mostrar um pouquinho da minha vida, de mostrar como. Porque eu sempre gostei da Sacred Heart. Então eu falo assim, putz, se eu puder mostrar para alguém e realmente mudar a perspectiva que essa pessoa tem e realmente conseguir fazer com que ela venha para Sacred Heart, pode ser uma experiência boa para a pessoa. Então, eu me apliquei indo para o meu segundo semestre do meu primeiro ano de faculdade. Uma das primeiras posições de leadership assim que eu realmente consegui alcançar. A gente tinha uma entrevista, eles perguntam, nossa, por que você quer fazer isso e tal? O que você traria de diferente para o programa? Mas a parte mais legal é que a gente tem que escolher um tema para fazer uma apresentação. E eles tinham vários temas, alguma coisa assim, história da Sacred Heart, ou o nosso mascote, alguma coisa assim. E eu escolhi, eu acho que o nosso mascote, que atualmente é o Big Red, que é um pioneiro, Pioneers, que são os nosso mascote. E eu descobri, na verdade, que há anos e anos atrás, que a nossa faculdade foi fundada em 63, 1963, existia outro mascote até vir esse novo. Então eu fiz uma apresentação toda coloridinha, todo não sei o quê, que realmente no final mostrava alguma coisa diferente. E eles faziam perguntas assim. Então é uma coisa bem dinâmica. Realmente foi uma coisa que eles mandaram para os estudantes, você se aplica, tem todo um processo certinho. E se você perder uma das etapas, você sai do processo, né? Mas é uma das coisas, uma das primeiras posições que eu tive aqui e claramente uma que eu vou levar até o meu último ano. E que te exige conhecer muito sobre a universidade, né? A história, o campus, o serviço que ela oferece, você tem que vender a universidade, né? Exatamente, vender a universidade, essa é a expressão mesmo. Tem que saber tudo.
E agora, nesse momento de pandemia, imagino que agora esteja já melhorando a situação nos Estados Unidos, né? Mas não são todos os estudantes estrangeiros que estão podendo viajar para visitar o campus e tudo mais. Você sabe me dizer se tem como eles fazerem esse tour ou conversar com alguém que trabalhe como embaixador de maneira online, remota, para conhecer a universidade? Sim. A gente tem no nosso site um tour online, que ele realmente é um tour meio que 3D, então tem uma pessoa falando, ela fala basicamente as mesmas coisas que você vai conhecer no tour que os embaixadores dão. E você realmente vai clicando e ele vai mudando, andando com a câmera assim, vai te mostrando a faculdade. Uma das coisas, se tiver alguém interessado que não puder vir para o país, eles podem mandar um e-mail para o departamento de admissions da Sacred Heart e pedir para ser conectado com um admissions counselor. E aí ele pode falar, putz, eu tô interessada nesse departamento, eu quero estudar tal coisa, e se possível eu gostaria de falar putz, inglês, embaixador. A pessoa, admissions counselor para international students aqui na Sacred Heart, se eu não me engano, ela se chama Francesca De Rizzo, e ela é italiana, e ela já me pediu várias vezes para eu mandar o e-mail. Putz, manda e-mail, dá uma ligação, responde algumas perguntas para estudantes brasileiros ou estudantes que falam português, estudantes que falam português são brasileiros ou moram aqui nos Estados Unidos, assim. Porque eles tinham algumas questões mesmo, porque cultura claramente bem diferente, né? Então, de vez em quando ela sempre pede para mim. Então, com certeza, se alguém quiser mandar e-mail para admissions, eles conseguiriam conectar a pessoa. Legal. Só voltando numa questão que você comentou, que eu até anotei para não me esquecer, que eu acho que é bastante interessante, porque é diferente do que a gente está acostumado no Brasil, é essa questão de precisar ter uma graduação completa antes de poder estudar direito nos Estados Unidos, né? Então, você está fazendo o pre-law junto com a sua formação, se está como funciona, quais são as disciplinas que você precisa cursar para ter os requisitos adequados para conseguir entrar numa escola de direito depois de graduada. Como funciona isso? Ótimo. Essa pergunta eu literalmente recebi de uma família hoje de manhã, então eu sei exatamente a resposta. Por incrível que pareça, você pensa que para você entrar numa escola de direito, que seria a grande law school daqui, você precisaria de toda uma graduação, nota X, nota Y, né? Mas por incrível que pareça, a escola de direito aqui você pode entrar com qualquer undergraduate major, ou seja, qualquer bacharelado que você tem, se for em ciências contábeis, se for em ciências biológicas, se for ciências marinhas, alguma coisa assim bem off, você pode entrar. Se você se aplicar e mostrar que você realmente tem interesse, que você quer passar na law school, na escola de direito, você pode. Mas, claramente, como eu não tô tentando não sofrer para entrar na law school, o que eu fiz é o seguinte: o meu objetivo de vida é realmente trabalhar com international law, então é tipo lei internacional mesmo, na corte internacional que as Nações Unidas, Nações Unidas tem, Organização das Nações Unidas, né? Penso na UN, que elas têm nos Países Baixos, se eu não me engano, The Netherlands, que é onde The Hague tá. Isso. E então eu sabia que esse era o meu objetivo desde bem cedo na minha faculdade. Então, quando eu vim para a faculdade, eu já tinha um bacharelado que eu queria, já tinha em mente assim. Eu falei com a minha advisor, que aqui eles têm bastante esse negócio de advisor, que é uma pessoa que te ajuda com tudo. E eu falei assim: olha, eu quero ir para lá, mas a gente não oferece um bacharelado em direito internacional. Mas eu sei que a gente tem outras opções. Então, o que eu fiz é o seguinte: eu peguei justiça criminal, porque eu quero aprender as leis, e eu sei que antes de eu ir pro cenário internacional, eu preciso saber o cenário local. E eu peguei Global Studies, que seria estudos internacionais, estudos globais. Nesse major, nesse específico bacharelado de Global Studies, eu preciso estudar fora do país, eu preciso pegar outra língua, então eu escolhi francês, terminei francês aqui. Eu preciso pegar organizações internacionais, é uma aula, economia internacional, coisas assim. Eu misturei isso com justiça criminal e eu falei assim, putz, a gente tá chegando em algum lugar, né? Ok.
Só que eu sempre gostei de política. É uma coisa que realmente me interessa, é uma coisa que não importa se é Brasil, Estados Unidos, China, qualquer coisa internacional, eu sempre gostei de estudar. Então eu falei assim, olha, por interesse eu quero ter algum pezinho em ciência política. Foi quando eu escolhi o meu minor de Political Science. E isso realmente tem um peso muito bom na carreira, pelo menos na minha que eu tô planejando ir. Porque se eu quero ser um, no futuro trabalhar como uma advogada internacional ou pode ser uma juíza internacional, alguma coisa assim, ter conhecimento de política é muito bom, porque sempre tem um pezinho na política, algumas coisas. E o meu outro minor é o honors, que seria todo aquele college que eu já te expliquei que vem o honors mesmo. Então, o que eu fiz, eu resolvi colocar esses três juntos, essas três partes do meu bacharelado juntas, para é realmente bem longo de falar tudo junto, mas me coloca na direção certa que eu quero ir para escola de direito. Que aí sim eu conseguiria ter um master's depois. E isso é muito legal também, né? Que é essa liberdade de você formar sua grade, você escolher suas próprias áreas, né? Não é aquela coisa que você presta o vestibular para, sei lá, direito e é só direito que você vai estudar. Você entra e consegue ir modelando o que você quer estudar de acordo com o seu plano de carreira, os plano futuro acadêmico, o que seja, né? Essa liberdade toda. Exatamente. É uma coisa que eu não entendia muito quando eu estava muito no Brasil. Eu tinha o meu objetivo de ir para a USP, Largo São Francisco. E eu falo assim, mãe, eu quero ser uma advogada criminal, eu quero colocar a gente na cadeia, eu quero combater o crime. Sempre foi uma coisa que eu sempre fui muito interessada. E minha mãe falou assim: tem mais coisa no mundo, você devia explorar, tipo, principalmente direito, é uma daquelas áreas que você fala assim, tá, cursou direito, é que nem administração, assim, você tem todo um range de coisa que você pode ir, né? Uhum. Assim, não, tenho certeza que era direito criminal, direito criminal. Eu vim para cá e eu entendi muito mais do que é o processo de ser um imigrante fora do país, o que é o negócio de refugiados e tal. Quando você tá. Aeroporto americano é bem diferente do aeroporto brasileiro. Então eu falo assim, putz, tem todo esse mundo aqui do lado de fora. E eu tava tão presa na ideia de vou viver em São Paulo, vou fazer tal faculdade, e é isso, acabou. Eu sinto que agora meio que expandiu um pouco, e com certeza ter essa conseguir modelar o que eu estudo, estar sempre interessado no que eu estudo, ter alguém para me ajudar com uma visão mais madura do que eu quero, nossa, faz completamente diferença. Esse contato com uma counselor deve ajudar bastante, né? Também, né? Ter alguém para te orientar, te ajudar a planejar, né? Uhum, exatamente. E você tem ideia de onde você quer aplicar depois que você acabar? Em quais law schools você pretende se candidatar? Sim, sim. De novo, um monte de gente me pergunta a mesma pergunta, É, meus amigos, porque eu tenho certeza de que eu quero ficar nessa costa, que aqui nos Estados Unidos é a costa leste e oeste, e eu quero ficar na costa leste, porque me acostumei muito bem aqui. Outra coisa que é costa oeste é a Califórnia. A Califórnia é muito cara de se morar. E tudo que é ao redor da Califórnia é meio que um deserto seco, sem muita cidade. Então eu falei assim, eu tô bem por aqui. Gostei daqui, muito confortável. Uma dos lugares que eu tô vendo é a Rutgers Law School, grande do estado de New Jersey. Eu tenho uma boa chance de conseguir uma boa scholarship lá. Villanova University, Pennsylvania State, são no estado da Pensilvânia. Villanova, se eu não me engano, ela deveria ser perto da Pensilvânia também, mas eu não tenho certeza. Mas com certeza estou tentando me aplicar para as maiores também. Então eu quero mandar uma aplicação para Yale, só para ter certeza. Vai que eu entro, vai que dá alguma coisa certa. Uma das coisas que eu tive um professor que ele sempre, cara muito sábio. Então ele fala assim: a única coisa que você vai perder se você se aplicar são os $75, que é a application fee para law school. Fala assim: $75 é caro. Mas ele fala assim: e se você não se aplicar, você vai perder a chance de talvez poder ter entrado. O que é muito pior do que $75. Então, são várias coisas assim que eu sempre tenho as objetivos assim, eu falo assim, eu posso chegar aqui, as que eu tenho certeza que eu vou conseguir e as de segurança. Então, são essas. legal. Gabriela, como que foi? Eu estou perguntando isso para todo mundo porque é algo que realmente virou todos os estudos de ponta cabeça, que é a pandemia. Como Uhum. que foi
o processo da pandemia, do começo e até agora, que as coisas estão retornando ao normal? Como que foi esse processo para você já estando aí? E além de já estar aí, você envolvida com tanta coisa que envolve o contato pessoal com pessoas, né? Como que foi esse período? Foi um período difícil. Claro que não tem nem como comparar com o Brasil, porque aqui, logo que começou o Covid, os Estados Unidos foi um dos primeiros países que resolveu, assim, fechar tudo, 100%. Então, era sair na rua, putz, ninguém saía, as faculdades... Foi engraçado porque um dos pequenos clubes que eu sou envolvida é o Habitat for Humanity, que é basicamente um clube que a gente se junta, a gente tem vários fundraisers, que é tipo para arrecadar fundos, para conseguir pagar para nossa própria viagem para outros estados, para a gente construir casas para as pessoas, são veteranos de guerra, pessoas idosas que não têm mais saúde ou condição financeira. Então a gente constrói uma casa e o estado meio que financia isso. Eu viajei no nosso Spring Break, que é a gente tem uma semaninha off na primeira semana de março, que é basicamente para aproveitar a primavera. Então, eu tinha viajado com uma turma, tava na Carolina do Norte, longe pra caramba de casa. Tava construindo casa, feliz da vida, não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo nas notícias. Voltei pra faculdade e as aulas tinham voltado normal. Segunda-feira que a gente voltou, passou uma semana inteira fora, teve aquele final de semana, tranquilo. Naquela segunda-feira, eu fui pra aula, fui pro treino, e aí a gente começou a ver que, assim, a China já tinha falado isso, alguns lugares, a Itália já estava quase devastada, já estava fechando um monte de coisa. A gente falou assim, qual a chance de que isso vai acontecer com a gente? Nenhuma, né? Eu acho que o mundo inteiro pensou assim. E aí, na terça-feira, todas as aulas foram canceladas. Treino também foi cancelado pro meu time. Todo mundo ficou meio em alerta. A gente falou assim, como assim? Minha escola tinha falado que por 15 dias a gente ficaria off para dar uma acalmada no vírus. Imagina se fossem só 15 dias. Ninguém sabia. E depois a gente voltaria pro final do semestre. Então, um monte de gente foi para casa, deixou as coisas na faculdade, como se fosse um break normal. E aí depois o país falou assim, olha, a gente tá fechando tudo, então pega as coisas da faculdade, vai para casa e tal. E eu tinha até pensado em ficar pela faculdade, mas uma das coisas que eu e minha família estava com medo é se os estados, porque aqui é bem Estados Unidos, né? Então cada estado tem a própria legislação. Se o estado de Connecticut não quer deixar ninguém entrar e sair, eu tô presa aqui e meus pais estão em New Jersey. Então eu falei assim, eu tô indo para casa. Fechamos a faculdade, todos os grupos dos monitores de corredor e tal, todo mundo que são sempre os últimos, que a gente checa tudo, né? Voltamos para casa. E, assim, por um mês a gente não teve aula. Foi coisa meio online, meio esquisita. Eu falei assim, ok, tranquilo, vamos ver o que vai dar. Quando tudo começou... Então, teve um halt, que a gente fala, né? Tipo, tudo parou. Eu não tinha... Eu corri em casa sozinha, tava só eu e meu pai correndo. A nossa temporada de track foi cancelada durante o inverno, o resto do inverno, toda a primavera, temporada que a gente geralmente tem duas separadas. Tudo parou naquele semestre e naquele verão, né, do ano passado. Quando o Covid deu uma baixada, não uma baixada, mas deu uma estabilizada em que as pessoas já estavam falando de vacina e que o Trump já estava correndo, que a Pfizer já era um nome, assim, a Pfizer e a Moderna, que são as duas maiores aqui, estavam realmente na discussão. Era na metade do verão, pra gente, pelo menos. Então, as aulas voltam geralmente em agosto, né, finalzinho de agosto, última semana de agosto, como 1º de setembro, e elas vão até segunda semana de dezembro. Uma coisa que a gente tem bem grande no meio é o nosso Thanksgiving Break, que é geralmente a terceira semana de novembro. O problema é que todo mundo vai se ver. Então, a nossa faculdade resolveu cortar isso. Então, ficou todo diferente esse ano. Basicamente, as coisas foram todas online. Então, por exemplo, no teatro, que era parte, a gente tem uma reunião toda segunda, tudo online. Ser parte do meu time era a gente correr o aquecimento com máscara e depois correr todo mundo separado. O que é triste, porque você corre com o time, você conhece aquelas garotas. Tem garotas que eu tô correndo junto, vai entrando no 4º ano agora, então ter que não olhar pra cara delas e ficar tão longe, ter que correr, cara, 11 milhas sozinha é um saco, mas a gente teve que se adaptando. Então, todos os clubes a gente tentava fazer coisas
online, a gente estava com o governo estudantil. Putz, foi muito difícil fazer a eleição do novo board para os primeiros anos. Então, a quantidade de pensamento que a gente teve que ter, assim, para pensar em tudo diferente. Tudo que a gente tinha já pré-feito teve que ser mudado. Foi bem estressante no começo, porque a gente teve que criar uma estrutura basicamente nova para a faculdade inteira. Mas depois que a gente entrou num ritmo, entrou o segundo semestre, que começou em janeiro desse ano, né? E terminou em maio. Foi muito mais fácil. Primeiro, porque as restrições estavam já sendo tiradas, levantadas. O estado de Connecticut, assim que o governo federal falou que não precisava, para quem era vacinado, não ter máscara do lugar de dentro. O estado de Connecticut, acho que foi 2 dias depois. Eles falaram assim: ok, se o governo federal falou isso, a gente não precisa. Então começaram a tirar muito rápido as restrições. E tanto que eu passei 2 semanas no Brasil, acho que 2 semanas atrás eu estava 2 semanas no Brasil. E eu falei assim, mãe, eu saí de um estado que eu não precisava de máscara para nada, que já podia abraçar todo mundo. Eu já tinha sido vacinada porque eu era uma pessoa de risco, porque eu tenho tantos residentes, 50 e poucos residentes que eu tenho que falar sempre. Então eu fui vacinada com muita sorte em março. E então eu saí de Connecticut para um estado que já não tinha máscara nem do lado de dentro, nem do lado de fora, não tinha nem máscara nos lugares. Fui para New Jersey, que é o estado mais densamente populoso dos Estados Unidos. Tinha um monte de gente com máscara, porque as New Jersey ainda não tinha tirado os mandatos. E aí eu fui pro Brasil, que assim, era muito. Estava muito pior na situação do Brasil. Então, tipo, era tudo bem diferente. Eu falei assim, nossa, usei uma garrafinha inteira de álcool gel. Já, já Uhum. você viu 3 realidades diferentes em um curto espaço de tempo. Uhum, em questão de 4 dias, eu acho. Foi diferente. E voltar para os Estados Unidos depois de ter vindo para o Brasil foi tranquilo? Não teve problema no aeroporto, na imigração? Foi um processo tranquilo? Foi bem tranquilo, assim. A gente fez o teste porque a gente veio de United Airlines, e eles requerem o teste, eu acho que 72 horas antes. Então, a gente fez o nosso teste e o que eu acho que deve ter acontecido, porque a gente pousou, passava pela imigração, mostrava o passaporte, toda coisa, e eles mandavam a gente para uma fila que tinha que apresentar o papel físico em inglês, dizendo, olha, testei negativo, testei em tal lugar, coisa assim, né? Uhum. O laudo mesmo. E tinha uma longa fila, e quando eu tava chegando mais próximo de mim e da minha família pra gente passar, eles dispensaram a fila toda e falaram assim: ah, tá tudo bem. Então, o que eu acho é que eles estejam fazendo por porcentagem. Então, 25% desse voo testou negativo. Logo, a chance de ter gente positiva nesse voo é menor. Porque a gente foi, mas ninguém nunca pediu o nosso teste negativo. Então, foi bem tranquilo, assim. Eles colocaram, o que eles fizeram é colocar. A gente não desceu no lugar que a gente geralmente desce no aeroporto, eles colocaram em diferentes terminais. O que eu acredito é que seja todos os voos que vêm do Brasil estão vindo para esse lugar, todos os voos que vêm, sei lá, da Índia estão indo para outro lugar, para ter certeza de que eles têm muito mais controle, né? Os países de alto risco ainda, né? Exatamente, Entendi, infelizmente. infelizmente. E É. agora as coisas estão voltando ao normal na universidade? Ainda tem. Para as sessões de informação e os tours que a gente está dando durante o verão, a gente ainda pede que os pais, não os pais, as famílias inteiras coloquem as máscaras do lado de dentro, os embaixadores também, a gente coloca as máscaras, todo mundo que está apresentando, só para ter certeza, a gente fala assim, ninguém merece ter uma variante e ter que voltar tudo para o que a gente estava. Então, tá tudo muito melhor. Do lado de fora, ninguém usa mais máscara, pelo menos no estado onde eu tô, Uhum. em Connecticut. E, assim, e para vários lugares, eles falam assim: para sua segurança, não é mais a máscara é mandatório. Então, assim, para sua segurança, se você quiser e você não for vacinado, você pode continuar com a máscara. Porque aqui, Estados Unidos é bastante lei. E é ilegal para uma pessoa pedir os seus records de médico. Então ninguém pode chegar e falar assim: pô, você tem a sua carteirinha? Você precisa mostrar a sua carteirinha de vacinação antes de entrar. Eles não podem fazer isso. É ilegal aqui. Então, por mais inconveniente que seja, né? A gente fala assim: pô, só mostra isso. Facilitaria a vida de todo mundo, né? Mas aqui não pode. Então eles falam assim: é mais no sistema de honra, né? Então, se você fala que é isso, é isso. Mas E as 99% das coisas. presenciais também. Tudo É, voltou já. É, exatamente. maravilha.
Vai ser agora, a minha faculdade tinha um sistema meio online nesse último ano, mas agora já tá tudo em pessoa mesmo, a não ser as aulas que realmente são naturalmente online. Mas agora é bem diferente, assim, foi tão rápido pra gente se acostumar trabalhando. Nossa, não esquece a máscara. Putz, tem uma máscara aqui, uma máscara aqui, uma máscara aqui, lava a máscara, lava a mão. Mas também o quão rápido foi pra gente se adaptar, foi rápido pra também me desadaptar, né? Então, fala Para assim, não voltar ao precisa de máscara. normal, né? Exatamente. Gabriela, onde você mora aí? Você mora dentro da universidade? Você Sim. mora nas acomodações no campus? Uhum. E foi uma Sim. escolha sua ou é algo que a universidade pede para os estudantes de graduação? É o seguinte, a minha faculdade, eles falam que para o primeiro e para o segundo ano de faculdade, você precisa morar numa moradia do campus. Então, eles falam assim, a gente tem um monte de moradia para gente de primeiro e segundo ano. Se você é um atleta e você recebe dinheiro pelo seu esporte, você precisa morar por 3 anos. Então, pelos 3 primeiros anos, você precisa morar aqui. Como eu trabalho com monitora de corredor e tal, assim, eu sempre consigo, eu sou paga por isso, e esse dinheiro vai para pagar a casa, a moradia. O seu Aqui. dormitório. Aham. Isso, obrigada. É, o dormitório. Então, o dinheiro que eu sou paga vai para pagar o dormitório, então é meio que zero a minha conta, sabe? Eu trabalho, consigo morar no campus, super conveniente, porque eu tô do lado das minhas aulas. Mas uma coisa bem popular que o pessoal gosta de fazer aqui, a gente, terceiro e quarto ano, é alugar uma casa, assim, por fora, à parte. Então, eles não estão mais morando na faculdade, eles ainda estudam, tem que dirigir para a escola e tal, porque aqui o pessoal pode ter carro desde os 16, né? Então, eles alugam uma casa, fazem aluguel e pagam todas a água, luz, telefone, coisas assim, e dividem entre, tipo, 5 ou 6 pessoas que moram na casa junto. Então, é a prova de responsabilidade, assim, no máximo. E como que é esse trabalho de monitora aí é do hall? Como que é a estrutura e como que é o seu trabalho dentro dessa estrutura? Bom, a estrutura do trabalho em si é meio complexa, é uma coisa assim. Se eu tiver que descrever os Estados Unidos em um trabalho que eu faço, é ser monitora assim desse corredor, porque é a coisa mais americana que eu já vi na vida. Mas tudo bem. Em vários filmes, a gente consegue ver, putz, alguém tá fazendo uma festa num dormitório e aparece alguém com uma camiseta polo falando assim, batendo na porta e fala: Vocês não podem fazer festa aqui. Esse é o meu trabalho, basicamente. Só que, tipo, muito mais que isso, eu juro. Ah, o nosso trabalho, basicamente, quando a gente aprende, que a gente é treinado para fazer esse trabalho, basicamente o nosso trabalho é manter os seus residentes vivos, porque uma coisa que eu não vejo muito no Brasil e que eu vejo muito mais aqui é que o pessoal sai do ensino médio aqui, porque a idade legal para bebê é 21 e no Brasil é 18, né? Consideravelmente mais novo. O pessoal, assim, eles são criados numa cultura bem norte-americana, assim, pensando que você nunca pode beber. A não ser até você fazer 21, você não pode beber nada. E a cultura brasileira, cara, é completamente diferente, né? Então, você vai em reunião de família, você pode tomar cerveja, vinho, sei lá o quê, com seus pais. Então, a quantidade de gente que eu conheço no Brasil, que eu ainda tenho um monte de amigos que a gente foi no ensino médio junto, que saíam e eles falavam assim: não, eu preciso provar isso daqui até o meu fígado assim virar do avesso é muito, muito menor do que o que eu vejo aqui. Porque aqui eles saem de uma casa super protegida no ensino médio, onde os pais estão bem em cima, até os 17 anos, e eles vêm para o lugar onde não tem pais, onde os professores não estão nem aí, onde a responsabilidade deles lavar roupa, de ir para aula, de comer, de comprar comida. Então, tipo, você vê gente assim, vivendo de bebida de seltzers, de álcool, de cerveja, de sorvete. Aí você fala assim. Cara, como que isso acontece? Então, é um trabalho assim que nunca fica chato, né? Porque sempre tem uma coisa nova, se fala, por que você está fazendo isso? Então, a gente sempre. Mas é um trabalho delicado também, né? Que precisa ter bastante skills de lidar com as pessoas, né? Sim, sim. Bom, claramente você consegue dizer, eu adoro falar. Eu sempre me comunico tipo, muito bem, mas é sempre assim, é um trabalho muito delicado. Uma das coisas que a gente é treinado, infelizmente, bom, felizmente porque a gente é treinado, infelizmente porque a gente tem que ser treinado nisso, é quando você tem uma pessoa que a saúde mental dela não tá muito boa. Então, eu já tive casos de que eu tive que sentar com uma pessoa e falar assim, olha.
Cara, você precisa parar de fazer isso, porque um dos casos que eu tive, na verdade, nesse último ano, era uma pessoa que resolveu simplesmente parar de comer. Ela achava que todas as amigas dela não gostavam dela e que ela não estava se adaptando na faculdade. Ela era muito tímida, então é bem complicado você chegar num campus onde tem pelo menos 8.000 pessoas e começar assim, fazer amizade, se você é uma pessoa tímida. Ela começou a não ir bem nas aulas, ela estava mentindo para mim que estava indo para as aulas, mas a minha chefe que tem acesso a isso, a minha chefe falou assim, olha, você precisa falar com ela. Então é meio que um sistema assim que eles passam entre minha chefe e a visão que eu tenho para falar assim, putz, eu posso ter uma conversa com ela e falar assim, ah, você tá indo muito bem? Ela, nossa, não tô ótima, a aula tá ótima. E minha chefe fala assim, faz 2 semanas que ela não apareceu para aula. Então, é sempre complicado você ter que começar essa conversa, mas eu acho que pelo menos aqui nos Estados Unidos, de novo, como eu não moro no Brasil há 5 anos e eu não tinha esse tipo de conhecimento quando eu morava aí, é um pouco mais complicado para eu poder falar na perspectiva brasileira, mas o que eu posso dizer na perspectiva americana é que saber como começar esse tipo de conversa com gente de 17 anos que acha que não, tipo, a vida não tem mais nenhum sentido é uma coisa super delicada, mas quando você consegue entender aquela pessoa e você vê que a pessoa tá indo por um caminho melhor, não tem nada que consiga apagar aquele sentimento, sabe? É uma maravilha. Mas são as partes do trabalho que não são tão glamurosas assim, né? Ter certeza de que todo mundo tá se mantendo bem. É uma grande, grande responsabilidade. Só uma questão que eu não te interrompi, que tem essa questão também dos estudantes, além da idade legal ser diferente, é muito comum eles se mudarem de cidade e de estado do colegial para a universidade. Aqui é mais comum que a gente permaneça na nossa cidade, né? Por exemplo, ficar em universidades ao redor, no máximo mudar para a cidade vizinha ou ir voltar. E aí eles mudam muito, né? Eles literalmente saem da casa dos pais pela primeira vez, logo que saem do colegial. Então também é toda essa nova responsabilidade mesmo, né? É bem diferente. Não, exatamente. Uma das garotas que corre no meu time é do estado de Missouri. Missouri é longe pra caramba daqui. Ela tem que pegar um voo de 6 horas para chegar em casa. Um dos garotos que trabalha comigo durante o ano, sendo um monitor de hallways também, é um cara de Gana. Ele veio da África, então ele fala assim, ele veio para cá para estudar, então tipo, eu falo assim, muito diferente. Por mais que eu moro em New Jersey, eu falo assim, cara, New Jersey é 1 hora e 10 dirigindo da minha faculdade. Então eu agora com 21 anos já consigo dirigir para lá e voltar. Tem os estados vizinhos que a gente tem aqui por perto, é Pensilvânia, New Jersey, Nova York, bem imediatamente embaixo de Connecticut, a gente tem Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont. Então, todos esses estados, sim, tem gente de sobra, porque vem desses estados, o Maine também tem gente, sim. Então, é muito engraçado ver as placas dos carros da faculdade, porque a de New Jersey é bem amarelinha. A de Connecticut é meio azul com branca. A de Massachusetts é branca, azul e escrita em vermelho. A de Vermont é literalmente toda verde escrita em branca. Então a gente sempre fala assim: putz, olha a variedade que a gente tem aqui, né? E exatamente como você disse, eu falo assim, eu morava em São Paulo e queria ir lá na USP, Universidade de São Paulo. Então, eu ia ser uma das pessoas que ia continuar no meu estado É também por aí. experiência própria mesmo também. Eu estudava em cidade vizinha, assim. A gente é muito mais comum a gente ficar na casa dos nossos pais e sair quando acabar a faculdade, né? Ou se sair da cidade, né? Aí eles são muito acostumados a fugir quase, né, da casa dos pais, procurar universidades pelo país todo, né? Sim, Mas é sim. cultural também, né? É, exatamente. É uma das coisas que eu falo assim, eu tava conversando com a minha mãe, porque, assim, até os, acho que os seus 18 anos, é sempre complicada a relação não com os pais, mas geralmente, tipo, mulher, assim, com a mãe, porque a gente sempre bate as cabeças, né? Sempre, ai, eu sei mais. Não, porque eu sei mais, não sei o quê. Por mais que com 18 anos, o que que a gente sabe da vida, né? Mas eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, com 21 anos, tô pra fazer 22 mês que vem, eu falo assim, é tão engraçado porque eu me mudei pra cá e claro que a minha experiência de ir para a faculdade é bem diferente do que uma local, porque os pais locais talvez não sejam do Brasil, talvez não falam português, mas é uma coisa que eu sempre apreciei nas oportunidades que eu tive na vida. É, quando a gente não sabe fazer alguma coisa, quando eu morava em São Paulo, eu falo assim, mãe, eu não sei como enviar uma carta, porque a gente não envia muito carta assim no Brasil, né? Aqui tem muito mais comum. E ela fala assim, é só você fazer isso, isso, aquilo. Ela sabe como fazer isso. Quando a minha família se mudou pra cá,
não tinha ninguém na nossa família que morasse aqui. Ainda não tem, além da gente. Então eu falo assim, mãe, como que eu pego o ônibus para ir pra escola? E olhar para sua mãe e falar assim, eu não sei. Eu falo assim, ok, legal. Se você é a única pessoa que sabia de tudo até agora, e agora você tá me dizendo eu não sei o que fazer. Então, foi assim, um momento de crescimento extraordinário, né? Porque é olhar para os lados e falar assim, ok, meu pai tá trabalhando, minha mãe tá preocupada em colocar a casa inteira junto, porque a gente se mudou, a gente trouxe um monte de coisa também. E eu tenho, assim, um prazo de ouro, né? Que eu preciso sair do ensino médio e entrar na faculdade e conseguir fazer uma boa faculdade, ter uma formação, de ser uma boa profissional como eu sempre quis. Então, era assim, colocar a mão na massa. A quantidade de vezes que eu pesquisei umas coisas assim, Google, como que eu pego ônibus para ir pra escola? Google virou meu melhor amigo, assim, aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, eles têm umas coisas muito aleatórias, responde tudo. Então, foi assim, na verdade, agora eu tava, na verdade, marcando uma entrevista para criar um cartão de crédito. E falei assim, mãe, como que eu faço isso? Agora ela já sabe, ela pode me ajudar. Mas agora eu tô na época que eu falo assim, cara, eu passei por tanta coisa assim, sozinha, não sozinha, mas que eu tive que aprender por mim mesma e saber exatamente como funciona e descobrir sozinha, que eu falo assim, agora eu já tô num pique, né? Agora eu posso continuar e sair daqui no mesmo ritmo e construir minha vida. Mas é bem complicado, porque eu também sou filha única, né? Então minha mãe vendo isso, ela fala assim: não, agora você pode voltar para casa. Eu falo assim: não, quero, né? Agora eu quero crescer, sair, esperar ver o mundo assim como que é. Mas é muito interessante isso que você falou, porque quando muda a família é novidade para todo mundo, né? É novo para todo mundo. É muito interessante isso. Gabi, eu vou encerrar logo, porque a gente está quase com 1 hora. Nossa, se vi. Muita coisa interessante que eu tenho certeza que vai ajudar quem tem interesse em estudar nos Estados Unidos. E é exatamente isso. Se alguém está escutando e se interessou pela Sacred Heart, que tem vontade de estudar, seguir os seus passos, o que você diria para ela começar? O que ela faz para começar esse caminho? Assim, como dar o primeiro passo? Essa é uma ótima pergunta. E uma das coisas que realmente me ajudou quando eu estava fazendo a minha própria pesquisa para entrar na faculdade, não sabia nem o que era um SAT. Um SAT, que é um teste que a maioria das faculdades pode requerer, um ACT, alguma coisa assim. Pesquisa e manda e-mail. Manda e-mail, porque aqui, primeiro que por alguma razão os Estados Unidos adora mandar um monte de e-mail, mas se você está procurando alguma universidade aqui, qualquer departamento que você mandar o e-mail, fala assim, geralmente está sobre admissions. Eu sempre mando e-mail. Cara, seja bem brutalmente honesta. Fala assim, oi, meu nome é tal, eu sou de tal lugar, eu tô interessada nisso, aquilo, e eu realmente não sei onde começar. Claro que nem sempre as pessoas vão se receber de braços abertos e dar toda a informação, mas é ter aquele backbone, é ter aquela fibra, assim, e continuar persistindo, mandando e-mail. Porque é exatamente isso que eu tô fazendo agora pra Law School também. Quantos lugares eu já liguei e falei assim, putz, dá pra fazer isso? Ele fala assim, não, você precisa de tal teste. Eu fico, ok, então não é isso. Ou eu ligo, pergunto, porque aqui eu tô no mesmo país, então é mais fácil pra eu ligar. Mas como seria do Brasil pra cá, definitivamente manda e-mail, pergunta, não tenha medo de perguntar. Americano, eles têm bastante disso, assim. A única pergunta errada que você pode fazer é não perguntar. Então, sempre tem uma linha de comunicação, pergunte, tente se informar mais. É a minha golden tip que eu posso dar. Legal, ótimo. É isso. Eu agradeço muito pela entrevista. E eu não sei, você gostaria de dizer alguma coisa para a gente encerrar antes de eu parar da gravação? Eu não tenho nada para adicionar, mas se tiver qualquer outra pergunta, alguma coisa que eu possa ajudar no futuro, cara, sinta-se livre para me mandar o e-mail, alguma coisa assim. Eu sempre adoro ajudar as pessoas, a razão para eu escolher direito é ajudar as pessoas. Então, se tem mais alguma coisa que eu possa fazer, só me mandar um e-mail.